Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de tópicos emergentes em Direito 2, em que continuaremos os estudos sobre processo constitucional. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Nesta aula, iremos estudar sobre controle de constitucionalidade. Uma breve introdução. Conceito, precedentes, fundamentos e objeto, bem como sobre o fenômeno da inconstitucionalidade, conceito e espécies. Bom, controle de constitucionalidade é um mecanismo de harmonização do ordenamento jurídico, consistindo na verificação da compatibilidade entre uma norma ou qualquer ato normativo infraconstitucional e a Constituição. No controle de constitucionalidade, a Constituição é o parâmetro de validade para qualquer outra norma jurídica. E assim, garante o quê? A harmonia do sistema. Todas as normas obedecendo os princípios, valores e normas constitucionais para garantir a harmonia do ordenamento jurídico, para que uma lei não contradiga a outra e, principalmente, para que não haja violação dos preceitos constitucionais. O controle de constitucionalidade tem dois precedentes, ou seja, dois marcos históricos fundamentais. Primeiro, nós temos o sistema norte-americano, que trata-se de um caso entre Marbury versus Madison, que foi decidido pelo juiz da Suprema Corte Americana, Marshall. Na época, Marshall teve em mãos para decidir um caso entre duas partes, cujo resultado da análise de constitucionalidade não era o objeto, certo? Mas a declaração de constitucionalidade ou não da norma influenciava diretamente no resultado da causa. Bom, quando surgiu o controle de constitucionalidade, a decisão tinha eficácia declaratória. Por quê? Porque como a norma era inconstitucional, ela apenas já era inconstitucional, então seria feita apenas a declaração de sua inconstitucionalidade para poder cessar todos os seus efeitos, certo? Essa inconstitucionalidade era ferida no plano da validade, ou seja, dentro do processo legislativo, né? O agente público do qual emanou o ato era competente? A forma com que o ato foi feito seguia o processo legislativo adequado, ou seja, era prescrita ou defesa em lei? O objeto dessa norma não era ilícito e nem impossível? Então, lembrando que, claro, como nós estamos falando de controle de constitucionalidade, essa análise é feita tendo como parâmetro a Constituição do Estado. Bom, os efeitos eram ex tunc, ou seja, retroativos, e assim o ato era considerado nulo e a invalidação da norma era desde o seu berço. Aqui, gente, essas características são do chamado sistema difuso de constitucionalidade, certo? Onde há um caso concreto, ou seja, duas partes em litígio, e por isso os efeitos da decisão só se aplicam às partes em litígio, o que a gente chama de efeitos interpartes, ou seja, qualquer outra pessoa que quisesse se beneficiar da inconstitucionalidade dessa norma teria que buscar o judiciário para resolver o seu caso concreto. O outro precedente é o sistema austríaco, que surgiu na Constituição austríaca, baseada na filosofia kelsciana. Bom, aqui a decisão tem eficácia constitutiva, caráter constitutivo negativo. Por quê? Porque aqui não existe um caso concreto. Nesse modelo, a análise da constitucionalidade é feita em abstrato, ou seja, pode ter havido ou não algum tipo de dano ou prejuízo em virtude da inconstitucionalidade da norma. Então, não se sabe ainda
os efeitos que essa norma produziu ou irá produzir. Por isso, constitutivo negativo. Por que constitutivo negativo? Porque daí vai ser declarado como objeto principal da causa que, se aquela norma é inconstitucional, ela não pode gerar mais nenhum efeito. Por isso que aqui é aferido no plano da eficácia, ou seja, no plano da aplicabilidade, exigibilidade e executoriedade da norma jurídica. A norma, ela já passou pelo seu processo legislativo e agora a inconstitucionalidade vai ser a aferição se ela está apta ou não para produzir os seus efeitos. Por regra, a decisão tem efeito ex nunc, ou seja, só prospectivos para o futuro. E por isso o ato é apenas anulável e a lei ela é provisoriamente válida. Bom, aqui, gente, ao contrário do modelo americano, não existe um caso concreto. A análise da constitucionalidade ou não da norma é feita em abstrato e, por isso, tem efeito erga omnes para todos. Então, a partir do momento que a Corte declara a inconstitucionalidade da norma, vale para todo mundo. Esse aqui é o que a gente chama de sistema concentrado, porque na ideia de Kelsey era preciso existir uma Corte Constitucional que tivesse competência específica para decidir sobre constitucionalidade ou não da norma. E o interessante é que essa Corte Constitucional não era necessariamente do Poder Judiciário, pelo contrário, tinha membros dos 3 poderes, certo? Lembrando que isso aqui, gente, é apenas o modelo que inspirou. Nós vamos ver que hoje, no modelo brasileiro, graças à evolução do direito e da legislação brasileira, é um pouquinho diferente. O que que tem de igual? O sistema americano, como o sistema americano, o nosso controle difuso pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal e tem validade apenas interparte. Como no controle austríaco, no Brasil tem uma Corte Constitucional, que é o STF, específica para análise do controle de constitucionalidade, certo? E os efeitos são erga omnes. Mas, gente, qual que é o fundamento, quais são os fundamentos deste controle de constitucionalidade? Os fundamentos são a supremacia e a rigidez constitucional. Como todos sabemos, a Constituição Federal é a norma maior, é a lei fundamental, é a Carta Magna. Aqui na piramidezinha, a Constituição está bem aqui, no topo. E todas as normas que estão aqui embaixo, a elas são subordinadas, certo? A outra característica é a rigidez constitucional, que significa o quê? Que para que haja alteração na Constituição Federal, existe um processo legislativo específico e ainda existe alguns pedaços da Constituição Federal que não podem ser alterados, são as chamadas cláusulas pétreas. Então, gente, a supremacia constitucional faz com que a Constituição, por ter um valor normativo maior, por ter uma hierarquia jurídica maior, por ter um status jurídico maior, ela seja o parâmetro de validade para todas as outras normas do Estado. E a rigidez fundamenta o controle de constitucionalidade porque se qualquer norma ou ato normativo pudesse prescrever sobre e, contrariamente, normas constitucionais, seria uma forma de você alterar o texto constitucional, o que não é permitido ordinariamente apenas pelo processo especial de emenda constitucional. Então, o que fundamenta o controle de constitucionalidade é a supremacia e a rigidez da Constituição Federal. E quais são os atos dos agentes públicos que podem ser passíveis de controle de constitucionalidade? Podem ser os atos materialmente normativos, atos materialmente administrativos, decisões dos juízes ou tribunais, ou seja,
qualquer ato do legislativo, executivo e judiciário pode ser discutido por meio de controle de constitucionalidade. Bom, o objeto da nossa disciplina são os atos materialmente normativos, emanados tanto do legislativo, executivo e do judiciário, né? Porque aqui a gente está pegando lei lato sensu, então tanto as leis como portarias, regulamentos, instruções normativas e etc. Bom, esses atos que a gente está aqui o tempo todo falando que são passíveis ou não de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade, desculpem, eles são atos jurídicos. Lembra que eu falei da questão do plano da validade e da eficácia? Então, agora, antes da gente continuar o estudo, para a gente entender um pouco sobre o fenômeno da inconstitucionalidade, é preciso que a gente dê uma revisada sobre o ato jurídico. Bem, os fatos jurídicos resultantes de uma manifestação de vontade denominam-se atos jurídicos, ou seja, atos jurídicos são aqueles atos humanos resultante de uma ação voluntária, de uma manifestação da vontade humana que repercutem na seara jurídica. O ato jurídico, especificamente aqui que nós estamos falando, é o da norma jurídica, seja ela ditada pelo legislativo, pelo executivo ou judiciário. Para a gente aferir a inconstitucionalidade ou não da norma, a análise pode ser feita nos 3 planos da norma. Aliás, pode não, né? Deve ser feita nos 3 planos. O primeiro plano da norma jurídica, enquanto ato jurídico, é o que? O plano da existência. Tem um agente, tem uma forma e um objeto, o ato é existente. Ou seja, a partir do momento que ela é promulgada, ela é existente. Acabou. Mas, depois que ela é existente, para saber se ela é constitucional ou não, a gente passa por uma análise no plano da validade. Por quê? O agente que editou essa norma era capaz, ou seja, ele tinha competência constitucional para tal, a forma era adequada, ou seja, essa lei seguiu o rito da espécie normativa, por exemplo, a emenda constitucional seguiu o quórum específico lá do artigo 60, se for uma medida provisória, tem o caráter de urgência e emergência, passou para aprovação, depois do presidente da República, passou para aprovação do Congresso, e licitude e possibilidade, ou seja, o conteúdo daquela norma viola algum princípio, algum valor, alguma norma constitucional? Bem, se não, ótimo, aquela norma tem validade e daí ela já passa para o próximo plano da eficácia e ela pode ser aplicável, exigível e executável. Mas agora, se tiver algum vício de constitucionalidade na validade, vai refletir no da eficácia, porque norma que não segue normas constitucionais são inválidas e, por isso, elas vão ser também ineficazes, ou seja, elas não estão aptas a produzir os efeitos almejados pelo legislador. Então, norma que viola qualquer norma constitucional é ineficaz, não pode surtir nenhum efeito. Bom, e a inconstitucionalidade, né? Mas lá no plano da validade tem algum defeito, isso significa o quê? Não seguiu a Constituição, é inconstitucional. Bom, a inconstitucionalidade daí, né, como eu já falei para vocês, é um vício aferido no plano da validade. Reconhecida a invalidade de tal fato, se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia. Norma constitucional não deve ser aplicada. Mas o que é inconstitucionalidade, então? Em suma, para frisar bem, os senhores já devem ter deduzido isso, mas vamos lá, não custa repetir, né?
A inconstitucionalidade é uma relação de conformidade e desconformidade entre a lei e a Constituição, em que o ato legislativo é o objeto, enquanto a Constituição é o parâmetro. E por que a Constituição é o parâmetro? Porque a Constituição é nossa lei maior, porque a Constituição é a norma suprema, é a Carta Magna. Então, ela é que estabelece como devem ser editadas e quais assuntos podem ser tratados por cada ato normativo. Bem, então, essa desconformidade com a Constituição, que é o fenômeno da inconstitucionalidade, ele pode se dar de várias espécies. Lembrando, gente, que muitas vezes uma lei ou um ato normativo, ela pode ser tanto formal como materialmente inconstitucional, tá? Não é excludente uma da outra, não. Claro que por ação e por omissão é excludente, porque não tem como você agir e não agir ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Quais são as espécies de inconstitucionalidade? Nós temos por ação, ou seja, a norma foi editada, mas em desconformidade com a Constituição Federal. E esse vício constitucional, ele pode ser tanto formal como material ou de decoro parlamentar. Vício formal é o vício no procedimento legislativo, na forma com que o ato deveria ter sido feito conforme manda a Constituição Federal. Quando a gente diz vício formal, ele pode ser dividido em 3 novas espécies: orgânica, propriamente dita, e por violação de pressupostos objetivos do ato. O vício orgânico diz respeito ao órgão, ao agente público que edita a lei ou o ato normativo. Por exemplo, se um Estado editar uma norma criando um crime, a gente sabe que estados não podem fazer isso, só apenas a União, porque é de competência federal e não estadual. Bom, a formal propriamente dita não seguiu as regras do procedimento legislativo. Por exemplo, se uma emenda constitucional não seguisse aquele rito especial que diz o quê? Aprovação pelas 2 casas do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos seus membros. Então, se não houver esse tipo de aprovação de uma emenda constitucional, essa emenda constitucional seria inconstitucional por vício formal propriamente dito. A terceira modalidade é por violação a pressupostos objetivos do ato. Como exemplo, nós temos o quê? Todos sabemos que a medida provisória, para ser editada, ela tem que ser justificada por uma questão de urgência. Então, ou emergência. Se não houver esse pressuposto de urgência e emergência, a medida provisória pode ser declarada inconstitucional, porque é pressuposto da edição de medida provisória que o assunto, que o objeto dessa medida seja urgente ou emergente. E, por fim, vício de decoro parlamentar. Aqui, se algum parlamentar perceber que ao longo das votações algum colega não estiver seguindo o regimento interno, estiver prevaricando ou negligenciando, ou tiver algum conchavo, alguma coisa que macule a idoneidade desse processo legislativo, é o que a gente chama de vício de decoro parlamentar. A outra espécie de inconstitucionalidade é a por omissão negativa, ou seja, aqui a gente está falando especificamente de algumas normas constitucionais que são de eficácia limitada. Ou seja, se tem uma norma de eficácia limitada, o que significa isso? É uma norma constitucional que precisa de uma norma complementar para poder surtir os efeitos esperados pelo legislador constituinte. Aqui, por exemplo, nós temos o caso do direito de greve do servidor
público. Nós não temos nenhuma regulamentação infraconstitucional sobre o direito de greve do servidor público. Então, está havendo uma omissão legislativa e isso é inconstitucional. Então, algum sindicato de trabalhador federal, né, de funcionário público federal, poderia sim questionar a constitucionalidade dessa omissão legislativa para que o legislador competente editasse a norma complementar e os servidores públicos federais pudessem exercer o seu direito de greve. Então, como o próprio nome diz, por omissão é o quê? O Poder Legislativo não edita a norma que ele deveria editar para dar pleno cumprimento às normas constitucionais. Isso é tudo, pessoal. Tire suas dúvidas por meio do Fórum da Disciplina no SEI ou pelo nosso grupo de WhatsApp. Estas são as referências da aula. Na próxima aula, continuaremos estudando sobre controle de constitucionalidade, especificamente modalidades de controle de constitucionalidade, controle concentrado no Brasil e ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como ADI. Até a próxima, pessoal. Bom estudo!